conditional, ok? E também nós já vamos fazer as atividades do livro, vamos conversar um pouquinho sobre as atividades do livro com relação a esse assunto, tá? E vamos fazer algumas reflexões para que a gente entenda também como é que funciona, tá? Por que real conditionals? Ou seja, a gente já tem que entender duas coisas. Quando nós falamos de real conditionals, né, o grupo onde está o 0 e o primeiro, tá? A gente fala de condições que são reais de acontecer, ou seja, nós temos uma causa que é uma if, né? Um se real, tá? E aí nós vamos dar consequências, resultados, tá? Reais ou possíveis de acontecer. Então, falando aqui um pouquinho, nós vamos começar falando do zero condicional hoje, né? Então ele fala do que? Truths, facts and results, ou seja, ele vai falar de verdades, fatos e resultados, ou seja, coisas que são reais, coisas que sempre vão acontecer daquele jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que a gente tem. Então, ó, if he turns off the light, it will be dark. Né? Então, se eu chegar agora, apagar todas as luzes aqui do meu quarto, vai ficar escuro. Então, é um resultado que sempre vai acontecer. É um fato isso. Né? Tá errado? Por quê? He is. Né? Então, por ser um fato, nós não usamos o will, nós usamos o is. Tudo bem? Então, poderia falar will? Não, não pode, justamente porque é um fato, é um resultado. Então, nós devemos usar o to be no presente, tá? Quando nós falamos will, é uma possibilidade, então a gente tem que prestar atenção nisso aí, né? If something else happens, something else happens, ou seja, se aquilo acontece, o resultado sempre vai ser aquele. Então, se está de noite, eu apago a luz, sempre vai estar escuro, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas atividades. Então, if red stop, they see light drivers. Então, ó, if the drivers see red light, they stop. Né? Claro, isso aqui a gente está falando, né, em um mundo hipotético, que a pessoa, quando vê o sinal vermelho, para. A gente sabe que não é assim, né, em muitos casos, mas né, a frase nos dá essa informação. Então, se os drivers, os motoristas, né, veem o sinal vermelho, eles vão parar. Ou seja, é sempre algo que vai acontecer. É um resultado que sempre vai acontecer. É uma verdade. Tá? Próxima. If it in sun melts butter, you leave. Então vamos lá. Se eu colocar qualquer coisa no sol, vai derreter, né? Qualquer coisa que seja factível de derreter. Gelo, manteiga. Então é um resultado que sempre vai acontecer. If you leave butter in the sun, it melts. Né? It melts porque tem que ir para a terceira pessoa porque está falando da manteiga, tá? E aí, o que acontece? Olhando a figura e as palavras, então, em algum lugar do mundo, se eu não molhar as plantas, elas vão ficar inteiras? Elas sempre vão morrer, não é? Então, if my mom, no caso aqui é a mom, né? If my mom doesn't water the plants, they die. Ou seja, é um resultado que sempre vai acontecer. Né? Opa, nota baixa. Então, if I get a 0 on my test, my mom gets really angry. Então, geralmente, né, a mãe e o pai, quando vê uma nota baixa, fica bem chateado com o filho. Então, é um resultado que sempre acontece. Tudo bem? Próximo aí que nós temos. If mix you red and blue, purple you get. Então, se eu pegar uma tinta vermelha e uma tinta azul e eu colocar uma junto com a outra, eu sempre vou ter o purple, né? Então, if you mix red and blue, you get purple. Então, outra vez, é um resultado que sempre vai acontecer. Então, pode tentar fazer as misturas, né? Vocês sempre vão ter essa cor. Então, if it rains, the grass gets wet. Ou seja, novamente, um resultado que sempre está se repetindo. Essa aqui é a minha favorita, né? If we heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Né? Então, é sempre isso. Se eu colocar água no fogo agora, né? Até 100 graus é o ponto de ebulição da água.
Claro, se a gente for falar da física, a gente sabe que muda, né? Se eu estou numa altitude, geralmente, se eu não me engano, é menor, mas isso aí vocês deixam para a professora de física. Mas, por senso comum, né, a água a 100 graus, ela começa a borbulhar. Física e química, no caso, tá, gente? Desculpa. E aí? If... Então, quando vocês escutam, né, o sinal, o sino aqui da escola. Então, quando escuta lá que bate. If you hear the bell, it's break time. Ou seja, toda vez que a gente escuta o sino, né, em um determinado horário, a gente sabe que é o intervalo. Ou seja, mais uma vez aí nós temos uma situação onde sempre vai ter o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Bom, e aí? Eu tô cortando aqui a comida. Presta atenção na situação. Tô cortando aqui a comida com né, uma cenoura, por exemplo. E aí, putz, lasco o meu dedo. A faca corta no meu dedo. Né? Sempre vai cortar. Sempre vai fazer um machucado. Então, if she cuts her finger, it hurts. Sempre vai doer, né? Quem já cortou o dedo sabe como é. E aí, o que acontece se você pisar no rabo de um gato? O que ele vai fazer com você? If you step on the cat's tail, it bites. Então, né, se você tá ali andando tudinho e você pisar no rabo do gatinho, ele vai lá e morde você. Então, gente, aqui são alguns dos resultados, algumas das situações onde nós temos casos que sempre vão acontecer, tá bom? Então, agora nós vamos para o livro, lá na página 12, e aí juntos nós vamos bater um papo, tá? Sobre essa questão aqui, justamente o paralelo zero condicional e primeiro condicional. Os dois falam de situações reais, mas eles têm uma diferença entre si, tá? E aí nós vamos trabalhar essa diferença agora e vamos ver também um pouquinho mais dela, né? Como é que essa diferença pode acontecer. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Agora a gente vai aqui no Focus on Language. Então é interessante a gente já ver, ó. Look at the table below and cite if the following statements are true or false. Então vamos lá. Nós temos aí real conditionals, esse grupo. Esse grupo de real conditionals, ou seja, de condições reais, nós temos o zero e o primeiro. O zero a gente sabe que é aquilo que vai acontecer. O primeiro é aquilo que é possível de acontecer. Então já guarda essas duas informações aí. Real conditional, letter A. Real conditional sentences consist of two clauses. An if clause, in red, então a primeira partezinha que está em vermelho, and the main clause, in yellow. Lembrando, teacher, what's the meaning of if clause? If clause é oração. Então aqui é um período composto. Nós temos duas orações nessa frase, né? Então, nessa sentença. Então, a parte em vermelho, né, ó, que está em vermelho. If I clean my plate, if my daughter throws a tantrum, if you make me eat that, e if he doesn't finish his homework by 10. Então, o que nós temos aqui? Né? Uma sempre começa com if. Por que if clause? Porque é a frase que tem, ó, o if. Só por isso. E a outra, né, que está em yellow, é a main clause. Isso mesmo. Então, uma é a condição e a outra é a frase principal, que seria o resultado. Tá bom? Então, a primeira, true. Verdadeiro. Letter B. An if clause presents a result and the main clause presents a condition. É o inverso. A if clause vai apresentar a condição e a main clause apresenta o resultado, tá bom? Então, na verdade, aí é o inverso. Ou seja, essa aí é falsa, tá bom? In real conditional sentences, a result takes place if a certain condition is fulfilled. Sim, né? Então, por que fulfilled? A condição, ela é completa, né? Então, não é se vai acontecer, ela é completa. E isso representa pra gente o simple present. Se vocês prestarem atenção, como o verbo se comporta na zero conditional e na first conditional. Ele está no presente. Clean é o presente. Make it é o presente, né? Throws, presente, né? Que é jogar. Finish, presente. Então, a if clause, né? Que é a condiçãozinha, todas as frasezinhas de vermelho, elas estão no presente.
O que muda, e aí nós temos o zero condicional e nós temos o first conditional, é justamente a que está do lado, né? Que é a que está em yellow. Para mim parece mais um laranja, mas tudo bem. É a que está em yellow, né? Que é onde muda. No zero condicional continua no presente e no primeiro condicional vai para o futuro simples, tá? Então, não, né? O livro de vocês, ele divide, o material didático de vocês divide a questão dos condicionais nos grandes grupos delas. As real, que a gente viu na unidade anterior, e as unreal, que a gente está vendo nessa unidade aqui, tá? Então, hoje eu vou colocar o terceiro condicional e a gente vai revisar a aula do segundo, beleza? Então, do que a gente fala no terceiro condicional? Né? Quando eu falo teacher, third conditional, o que vem na minha cabeça? No possibility. Então, é aquilo que não tem mesmo possibilidade de acontecer, tá? Então, com o third conditional, a gente fala do passado. We talk about a condition that in the past that did not happen. Então, uma condição no passado que não vai acontecer, tá? Que não acontece. E por isso que ela é sem possibilidade para essa condição, tudo bem? Então, o third conditional, ali também a gente pode dizer que é um sonho, né? Porque é algo ideal, é algo sonhador, tudo bem? Mas sem possibilidade desse sonho virar realidade. Então não existe, é impossível esse sonho virar realidade, tudo bem? Para isso a gente usa o past perfect e o would have, né? Que é com present perfect, tudo bem? Então a gente usa a gente usa o past perfect e o future perfect. Um dos future perfects, que é o future perfect de passado, tudo bem? Que é com would. Então a frase fica assim: If I had won the lottery, I would have had a million. Então é uma frase até meio complexa, a gente usa 3 verbos. É isso mesmo, tudo bem? Mas é só ver, ó, esse primeirinho aqui, ele tá no past perfect. O que é o past perfect? É o have no passado mais o verbo no particípio. E aqui é o have no presente mais um outro verbo no particípio. Tudo bem? If I had bought a lottery ticket, I might have won. Né? Então, se eu tivesse comprado um ticket de loteria, eu teria, ou talvez tivesse um. It's normal to use should, could, might instead of would. Então, a gente pode substituir, tá? No terceiro condicional, o would por should, could e might. Beleza, gente? Isso aí é perfeitamente normal de acontecer, vocês podem fazer. Os exemplos aí de condicional que a gente tem... Opa, foi mal. Os exemplos aí de condicional que a gente... Ah, meu Deus. Volta. Cadê? Tá aqui. Então, é usar com if sempre o past perfect. Então, sempre vai usar o passado perfeito desse lado. E o resultado sempre vai ter would, have e um verbo no particípio. Tudo bem? Ou a gente pode inverter, né? Como a gente já sabe, isso aí, né? Já foi falado desde cedo para vocês, desde sempre. A inversão, ela é autorizada, tá? A diferença é que quando eu coloco com o if na frente, com a frase, a condição if, né? Eu tenho que pôr uma vírgula, então eu tenho que enfiar uma vírgula bem aqui. Tudo bem? Quando eu faço desse jeito, não, eu posso falar a frase direto. Beleza, gente? Então, para que a gente usa, né, o terceiro condicional? Nós o vamos utilizar quando nós queremos criticar alguém, quando a gente quer apontar os erros da pessoa e quando a gente quer expressar arrependimento no passado. Tudo bem? Por quê? Se a gente se arrepende é porque não dá para voltar atrás e mudar. Então, por isso que a gente usa ele. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aí, então. Ó, more examples. If only I had known about your difficult situation, I would have helped you. Okay? If the final match had been played in Brazil, France would never have won the World Cup. Então, se o jogo fosse jogado no Brasil, né? A França nunca teria ganho a Copa do Mundo. Tudo bem? Né? Provavelmente aqui está falando de 98, que é aquele caso. Se fosse aqui no Brasil, a França não tinha ganho, porque todo mundo diz que a Copa de 98 foi roubada, né?
Então não sei se é verdade o que dizem. Eu era muito pequeno na época. We had provided a better marketing strategy. We would have taken all market. Né? Então, aconteceu a situação, não dá para voltar atrás, né? Já fizeram aquilo, já errou, então não dá para voltar atrás, tudo bem? If I hadn't met her, I would have been single now. Então, né, se eu não tivesse conhecido, eu estaria solteiro agora, ou seja, né? Perdeu, meu irmão. Não dá mais para voltar atrás. Bem, going back in time to the past, né? Então, third conditional. Vamos praticar. Sentence transformation. A gente vai fazer essas sentenças das imagens para frases no terceiro condicional agora, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer. Então, bora lá, pessoal. Continuando aqui, então, going back in time. Né? O que a gente tem aí? The Titanic hit an iceberg and sank. Né? Então, ele bateu no iceberg e estourou não, afundou. Né? Então, como é que a gente vai transformar? Titanic aconteceu já isso. O que eu vou fazer? If the Titanic hadn't hit an iceberg, it wouldn't have sunk. Então, o que acontece? Aqui eu tenho justamente isso, né? Se isso não tivesse acontecido, o Titanic não tinha afundado. Tem como voltar atrás? Não tem. Não dá para voltar atrás. Aconteceu. É aquela famosa frase, né, da literatura. Agora é tarde, Inês é morta. He stayed in the sun too long yesterday and got sunburned. Então ele passou muito tempo aí no sol, né? E aí findou tostando. If he hadn't stayed in the sun too long yesterday, he wouldn't have got sunburned, né? Então, se ele não tivesse passado tanto tempo no sol e aí sem o protetor solar, ele não teria se queimado, tá? Então é nesse sentido, tá entendendo? Tem como ele voltar atrás? Não tem, aconteceu, acabou, né? He arrived late and missed the train. Então, ele chegou atrasado e perdeu o trem. Então, tem como voltar atrás? Não tem, aconteceu, agora é tarde. Inês é morta, novamente, beleza. If he hadn't arrived late, he wouldn't have missed the train. She forgot her umbrella and got wet. Mesma coisa, o que vai acontecer? A gente vai colocar o if antes do she, o had aqui e transformar o forgot em forgotten. E o umbrella a gente vai também mudar, né? Então, if she hadn't forgotten her umbrella, she wouldn't have gotten wet, tá? Tem um mistake aí, né? Um errinho de typing. Ok, é gotten, então mais um T-E-N no final. He was hungry, so he punched his laptop. Né? If he hadn't been angry, he wouldn't have punched his laptop. Ok? Então, a pessoa tomou muito café. O que acontece quando a pessoa toma muito café? Ela não consegue dormir, né? Então, mesma coisa. If she hadn't drunk so much coffee yesterday, she would be able to sleep last night. She got a virus on her laptop because she didn't install an antivirus. Então ela não tinha um desses bichinhos aí. E aí por causa disso ela pegou. Então o que a gente fala? Né? Como é que a frase ficaria? If she had installed an antivirus on her laptop, she wouldn't have got a virus. He drank so much last night, he had hangover when he woke up. If he hadn't drunk so much last night, he wouldn't have had a hangover when he woke up. Né? Então ele não ficaria de ressaca aí. Bart didn't do his homework, so he had to stay late in school yesterday. Né? Então ele fez, e aí o que acontece? If Bart had done the homework, he wouldn't have had to stay late in school yesterday. Tudo bem? And they worked so hard, they passed on their exams. Então, né, se a gente fosse colocar aí,
If they hadn't worked so hard, they wouldn't have passed their exams. A do ticket a gente já fez, né? If he hadn't bought a lottery ticket, he wouldn't have won, ok? E he was texting on the phone and had an accident. Então, if he hadn't been texting on the phone, he wouldn't have had an accident. She was working so hard that she fell asleep, né? Então ela estava trabalhando tão duro que ela dormiu, a bichinha, tadinha. O que que acontece? Se ela não tivesse trabalhado tão duro, ela não teria caído no sono. Né? Então aqui, he was lifting the box when he hurt his back. Mesma coisa. If he hadn't been lifting the box, he wouldn't have hurt his back. A do car accident, mesma coisa, né? E aqui a gente tem, né, mais essa. Bom, gente, então o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer umas atividades do livro, tá? Lá da página 24 e 25 e 26, tá? E aí eu vou colocar a parte do segundo condicional também pra gente revisar, que aí a gente fecha os Unreal Conditionals, tudo bem? Então prepara pra mágica rapidinho. Pronto, voltamos aqui. Então, o que a gente quer falar aí agora? A gente vai brincar com verdadeiro ou falso, né? Então, os Unreal Conditionals em general, né? Para que a gente usa, para que ele é utilizado, pessoal? We use the Unreal Conditionals, né? To talk about unlikely or impossible situations. Verdadeiro, a gente usa justamente para isso, né? Quando a situação ela é impossível de acontecer, tudo bem? Ou ela é desagradável. O second conditional is used to fantasize about the past. Então a gente usa ele para fantasiar sobre o passado. Não, falso. Esse é o terceiro, não o segundo. Ok? The third conditional is used to fantasize about the present. Não, tá invertido. A gente usa o segundo condicional para fantasiar sobre o presente e o terceiro condicional para fantasiar sobre o passado. Beleza? A D também vai ser verdadeira, perdão, porque a gente não usa would na if clause, né? A gente usa would na main clause. Tudo bem? A letra E. The second conditional is formed by if, past, would, infinitive without to. Isso mesmo, né? Então a gente usa justamente para isso, né? É como se a gente fosse usar o passado na parte condicional e na parte principal a gente usa o pretérito, o futuro do pretérito. Tudo bem? Letra F. The third conditional is formed with if plus past perfect plus would, wouldn't have plus past participle. Isso mesmo, né? E o commas are not used in unreal sentences. Falso, gente. A gente usa sim toda a frase. Quando a gente começa com a if clause e a gente vai dividir ela na main clause, a gente usa a vírgula, tudo bem? A gente só não vai utilizar a vírgula quando começa com a frase que tem would, beleza? Lembra disso, tá? Vamos ver aqui o que esse Piatation fala pra gente. Second conditional sentences, ok? Were is the be form. Ah, tá. O que acontece? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala I, he, she, a gente tem que usar was. Mas quando a gente está falando de segundo condicional, tá? E a gente está usando if clause, no caso, a gente usa o were. Então não tá errado a gente falar if I were rich, tá? E no lugar de falar if I was rich, tá? É o mais certo a gente usar desse jeito. Tudo bem? A gente pode substituir nas duas condicionais o would, a gente pode substituir por could ou might, ok? Também. E, né, a gente sabe aí que nas Unreal Conditionals ele mostra uma situação hipotética, tudo bem? Então, o que acontece? No Simple Present vai para Simple Past, Present Continuous, Past Continuous, Simple Past, Past Perfect, Present Perfect, Past Perfect, Past Continuous, Past Perfect Continuous, ok? Can e could. Então, se a frase, né, ela tá nessas estruturas, elas vão para essas aqui quando a gente transforma. Por quê? Que é justamente o que a gente vai fazer aqui na 3 daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó. Pronto, aqui. I can't drive. Então, o can eu transformo para could. If I couldn't drive. Tudo bem? Tenta fazer isso nessas todas aqui, né? Na 2 e na 3, para ver o que vocês conseguem fazer. Beleza, gente? Na página seguinte, a gente tem aí, né? Questão 4. Tem essa frasezinha, tá? Lê a frase
né, dessa ilustração e responde aí qual dessas aqui é a verdadeira. Manda para mim depois por foto, tá? Todas essas páginas. Aqui, né, vocês vão responder com as palavras de vocês. Então, leiam essas frases e vejam o que vocês conseguem responder, tudo bem? E aí, gente, né? Então, só vou fazer uma aqui de exemplo para vocês. If I could have any talent, what talent if you could have any talent, what talent would you have? So, vou falar assim, if I could have any talent, I would like to sing. Né? Então, eu gostaria de cantar. Tudo bem? Então, é assim que eu quero que vocês façam. Beleza? Então, repete a primeira frase. E aí, responde, né, a segunda. Tudo bem, gente? Manda por foto para mim. Na próxima aula, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o wish e if only, tá? Para terminar. Que é só uma outra forma de falar.